Quando os astronautas voltam para a Terra, vindos do espaço, geralmente estão alguns centímetros mais altos do que eram antes de partir daqui. Nossos corpos se comportam de maneira diferente quando não estão sob o efeito da gravidade. Sem o peso inteiro comprimindo a cartilagem da coluna e articulações, nosso corpo acaba ficando um pouco maior em locais com zero gravidade. Mas isso não dura para sempre. O efeito desaparece após um tempo. Uma coisa parecida acontece na Terra também. Quando passamos a noite deitados na cama, acordamos um pouco mais altos. Não mais que 1 centímetro, mas é alguma coisa. Assim ficamos mais altos de manhã do que no fim do dia. Existe um cogumelo com aparência estranha, com dentes que parecem estar sangrando. Não é à toa que ele é chamado de fungo-dente sangrento. Há também espinhos assustadores parecidos com dentes, abaixo do chapéu. Esse cogumelo não é tão gostoso, tem sabor de pimentão amargo. A árvore tropical mais alta do mundo possui 100 metros de comprimento e pesa mais de 82 mil quilos, o mesmo que um avião de passageiros. Ela fica na ilha de Bornéu, na Malásia. A vista, a partir do topo dela, é impressionante. Foi um morador local que a descobriu quando subiu ali para conferir as medidas. Ao que tudo indica, a estrela mais antiga que conhecemos pode ser mais velha que o próprio universo. Ela se chama Matusalém e fica localizada a 190 anos-luz do nosso planeta, na constelação de Libra. Analisando as informações sobre luminosidade, tamanho, estrutura e composição, os cientistas concluíram que a estrela provavelmente tem cerca de 14 bilhões e meio de anos. Pode haver 800 milhões de anos de diferença entre a idade verdadeira dela e a que a pesquisa mostrou. Mas se ela for mesmo mais velha que o universo, isso pode sugerir que o Big Bang pode não ter sido o momento em que tudo começou. O menor mamífero do mundo é um animalzinho fofo chamado morcego nariz de porco. Como o próprio nome sugere, o nariz dele parece um focinho de porco, e mal dá para ver os olhos de tão pequenos. Essas criaturas só crescem até 2,5 centímetros e têm 18 centímetros de envergadura de asa. Seu nariz, dedos, mãos e muitas outras partes do corpo podem congelar, mas os globos oculares lidam facilmente com frio, mesmo se você os deixar totalmente desprotegidos. Quando as pessoas usam óculos, é mais para proteger os olhos do vento ou do brilho da neve do que do frio. Não importa quão baixa seja a temperatura. O fato é que, ao contrário das outras partes do corpo, eles são nutridos por sangue quente o tempo todo, mesmo quando o ambiente está congelado. São cheios de vasos sanguíneos que estão sempre os mantendo aquecidos. Outra coisa, eles ficam em uma parte profunda da cabeça, onde a gordura, tecidos e ossos os aquecem. Assim, é quase impossível que esses órgãos congelem tanto quanto as outras partes do corpo. Há 3 motivos que fazem o cabelo cacheado ser, bem, cacheado. Primeiro, o folículo no qual um fio nasce tem um formato oval, diferente do redondo que produz o fio liso. Segundo, é que o fio cacheado sai da superfície da pele de forma mais angulada em comparação com o liso, o que o faz crescer curvado. E, por fim, o formato dele ajuda a formar fusões químicas entre as moléculas de proteína em um único fio, tornando-o mais enrolado ainda. A famosa Torre de Pisa é inclinada por causa da terra macia que fica sob a base do monumento, algo que deve ter sido super frustrante para quem o construiu. Mas esse solo fofo também é responsável por proteger a torre de algum terremoto. Por causa disso e de sua altura, a torre não ecoa com as vibrações do terremoto. Então, o que a faz ficar inclinada é a mesma coisa que a mantém em pé. A lula gigante tem os maiores olhos do mundo, com 28 centímetros de diâmetro, que é maior que um prato de jantar. A lente é do tamanho de uma laranja. Os olhos desse animal são cheios de água. As lulas gigantes, como o próprio nome sugere, são muito grandes, chegando a 13 metros. Você ama um chocolate, mas quer começar a se alimentar de forma mais saudável, trocando-o por uma fruta? Então saiba que, para sua alegria, existe uma fruta com gosto parecido ao pudim de chocolate. É a sapota preta, uma espécie de caqui nativa da América do Sul e Central. Quando ela está madura, mastigá-la é como comer um creme docinho com um gostinho de chocolate. Livros ou jornais velhos costumam ficar amarelados. O papel é feito de madeira, que consiste em grande parte de celulose branca. A madeira também contém lignina, uma substância escura presente no papel, junto com a celulose. Ela é como uma cola que mantém as celuloses juntas, mantendo as árvores em pé, e geralmente faz a madeira ficar rígida. Quando a lignina fica exposta à luz solar e ao ar, o papel fica amarelo. A luz viaja muito mais rápido que as ondas sonoras. A velocidade dela é a máxima na qual qualquer informação consegue viajar de um lugar para o outro. A luz se desloca pelo vácuo, a uma velocidade que nada pode derrotar, tampouco o som, que nem existe no vácuo.
Os museus não permitem que os visitantes tirem fotos por temerem que os flashes das câmeras destruam pinturas e danifiquem seus pigmentos. Alguns pigmentos são mais sensíveis à luz. Isso quer dizer que as reações químicas que quebram os pigmentos aceleram quando eles ficam expostos à luz. É por isso que a iluminação de galerias e museus é controlada com tanto cuidado. Ao mesmo tempo, não há provas de que as câmeras dos celulares modernos causem qualquer dano às pinturas, afinal, estão cada vez mais avançados. Antes, eram usadas luzes vermelhas dentro de submarinos, já que os olhos humanos são menos sensíveis a comprimentos maiores de ondas. Os submarinos mudam para a luz vermelha quando está muito escuro lá fora, e os tripulantes precisam fazer alguma observação ou usar o periscópio. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo, para dentro do ouvido. E então, vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações.
Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada, e a sua língua é a menos produtiva, ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação do sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores, mas apenas 1 em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 km por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo.
As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea. E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3.000 anos, uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10.000 rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5.000. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto. Trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, cada um tem 8 edifícios Empire State de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundidades foram exploradas até agora. É até possível encontrar lagos e rios no fundo deles. Eles são mais densos do que o resto da água que os rodeia, então dá para ver claramente a diferença. Quando um coral fica em águas rasas, a luz solar intensa pode danificar as algas que vivem dentro dele. Para protegê-las, o coral produz algumas proteínas que agem como um protetor solar para elas. Então, nem é preciso gastar dinheiro com isso. Ok, grande parte do oceano pode não ter sido explorado, mas o que sabemos é que 20 milhões de toneladas de ouro estão espalhadas em suas águas escuras. Esse minério está concentrado em quantidades mínimas, então nem vale a pena tirá-lo de lá. Se pudéssemos minerar esse ouro, cada pessoa do planeta ficaria com 4 quilos dele. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho para acordar, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores descobriram uma região no Oceano Pacífico e a batizaram de Cafeteria dos Tubarões Brancos, na tradução, que é para onde esses peixões vão durante o inverno. Eles simplesmente ficam lá, contando piadas e rindo de quantas pessoas assustaram. Depois voltam pro litoral para nos assombrar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Você já tomou aí um latte de tubarão branco? Experimente! A região mais ampla do Oceano Pacífico vai da Indonésia à Colômbia, com quase 20 mil quilômetros de largura, ou seja, mais que o diâmetro de 5 luas juntas. A gente sempre imagina que os oceanos são gelados, principalmente em suas profundezas, onde a temperatura chega a míseros 4,5 graus. Mas há uma exceção. A água que sai de aberturas hidrotermais no fundo do mar tem uma temperatura de até 340 graus Celsius. O ser humano é o único animal cujo cérebro fica menor. Sim, à medida que envelhecemos, esse órgão tende a encolher. Isso pode acontecer até por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, mesmo alguns de nossos primos distantes, que ficam do outro lado da nossa árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não têm esse problema. Acho que a televisão é a principal responsável por isso. Os tímpanos não têm nada a ver com a visão, mas ainda assim se mexem quando movimentamos os olhos. Em um tempo de vida médio, nossos corações batem mais de 2,5 bilhões de vezes. Eu contei. Nosso nariz consegue identificar 1 trilhão de cheiros.
e nossos lábios são centenas de vezes mais sensíveis que as pontas de nossos dedos. Há duas partes do nosso corpo que jamais param de crescer: o nariz e as orelhas. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão por aí desde a época dos dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com sua expectativa média de vida de 50 anos. Trata-se do inseto que vive mais no mundo. Os demais cupins vivem apenas de 1 a 2 anos. Os camelos não armazenam água em suas corcovas, mas gordura. A água fica retida no fluxo sanguíneo deles. As abelhas conseguem voar super alto, quase 9.000 metros. Isso é mais alto do que o Monte Everest, que é a maior montanha do nosso planeta. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Sim, eles diminuem suas frequências cardíacas e são capazes de ficar sem respirar durante quase 40 minutos. Já os golfinhos precisam subir à superfície para respirar a cada 10 minutos. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos cerca de 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda davam as cartas em nosso planeta. Uau! A vista devia ser magnífica! Existem melancias que são do tamanho de uma uva. Elas são chamadas de melancias do cerrado, ou cabacuí. E embora pareçam com mini melancias, têm sabor cítrico. E por falar em versões mini, tem também o rato canguru. Esse animal não sente necessidade alguma de tomar água. Ele vive no deserto de Nevada. E como seu habitat é super árido, ele simplesmente aprendeu a matar a sede com as sementes que costuma comer. Você pode até achar que os estacionamentos na sua cidade são caros, mas pode apostar, pagaria bem mais caro em Hong Kong. Um mísero espaço de cerca de 12 metros quadrados, de frente para o The Center, que é o quinto edifício mais alto na cidade, foi comprado por quase $1 milhão. Acho que vou de ônibus mesmo. E por falar em preços absurdos, o cachorro-quente mais caro do mundo custa $169. E você pode prová-lo em Seattle, nos Estados Unidos. Não tem essa grana toda, mas se for pra lá experimentar, me chama, tá? Um barista australiano bateu o recorde mundial de maior quantidade de cappuccinos feitos em 1 hora, 420 no total. Um verdadeiro Usain Bolt das bebidas. Sabia que dá pra sentir o gosto do alho usando os pés? Esfregue um dente de alho no seu pé, mas claro, tire as meias antes e espere. A substância química responsável por esse cheiro forte será absorvida pela pele e você sentirá o gosto do alho sem sequer aproximá-lo da boca. O suor não tem cheiro próprio. O odor desagradável é causado por bactérias em sua pele. Quando o suor sai dos poros do corpo, a bactéria o decompõe em ácidos. O que a maioria dos desodorantes realmente faz é eliminar as bactérias em sua pele. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso porque elas assistiam a TV em preto e branco. O queijo azul é outra coisa que afeta seus sonhos e os torna mais vivos. Cascas de ovo podem ser usadas para o cultivo de novos ossos humanos. A casca do ovo da galinha contém carbonato de cálcio, que é algo que você também tem nos ossos. É provável que a comida no avião tenha um sabor diferente do que no solo. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas devido à secura e à pressão dentro do avião. Isso é especialmente verdadeiro no caso de alimentos salgados e doces. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho e elas alternam turnos a cada hora. Você não conseguiria sentir o gosto dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas têm quimiorreceptores que reconhecem diferentes sabores, mas eles precisam de um pouco de líquido para que esses sabores se liguem às moléculas. Além disso, você não pode sentir o sabor de coisas que a saliva não dissolve. O cérebro, na verdade, não pode sentir dor. Ele tem um centro de dor, mas não possui receptores de dor propriamente ditos. Quando sua cabeça dói, pode ser devido a nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. Um único fio de cabelo humano pode suportar um peso de 100 gramas. É quanto pesam 2 barrinhas de chocolate. As unhas dos pés crescem quase 4 vezes mais lentamente do que as das mãos, que ficam mais expostas e são usadas com maior frequência. Você deve ter pelo menos algumas fotos com olhos vermelhos. Quando o flash da câmera dispara, seus olhos não estão preparados para tal quantidade de luz. Suas pupilas permanecem dilatadas e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide. Essa é uma camada de tecido na parte posterior do olho que nutre a retina. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque seu corpo precisa abrir espaço para o coração. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se curar. O masseter é o músculo mais forte que você tem, com base em seu peso. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele pode fechar os dentes com uma força de 90 kg nos molares e 25 kg nos incisivos.
As cebolas produzem um irritante químico especial. Ele estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo com que liberem lágrimas. Seu nariz pode memorizar até 50.000 cheiros diferentes e detectar mais de 1 trilhão de odores. Todos nós temos nosso próprio cheiro, exceto gêmeos idênticos. Esse cheiro é parcialmente determinado pela genética, mas também depende de sua dieta, higiene e ambiente. Comer neve não é a melhor maneira de se manter hidratado. Seu corpo precisa de muita energia para transformá-la em água. A neve pode fornecer um pouco de hidratação, mas também diminuirá a temperatura do seu corpo, o que não é o melhor cenário se você está tentando sobreviver às condições adversas do inverno. Você queima algo entre 100 e 200 calorias por hora em pé. Ficar sentado queima de 60 a 130 calorias, dependendo de sua altura, peso, sexo e idade. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça irritante devido ao sorvete. É assim que seu cérebro diz para você diminuir o ritmo e talvez parar de comer algo que está tão gelado. O principal objetivo dos cílios é proteger os olhos da areia, da umidade, poeira e resíduos no ar. Seus cílios sentem quando algo chega muito perto dos olhos, como um inseto voando em sua direção, e ativam o reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa limpar algumas partículas minúsculas ou detritos presos em seus pontos lacrimais. Essas são pequenas aberturas que você tem nas pálpebras. É por aí que as lágrimas são drenadas. Suas sobrancelhas impedem que o suor escorra diretamente para os olhos. Sua pele e o formato dos ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. Não somos os mais rápidos, mais fortes ou maiores no reino animal, mas somos os melhores em corridas de longa distância. Isso porque temos pernas longas e nosso corpo pode perder o excesso de calor através do suor. Mesmo há muito tempo, nossos ancestrais caçavam animais perseguindo-os por longos períodos de tempo. Eventualmente, criaturas menores acabavam se cansando. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. Propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, se seu braço está atrás das costas, você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é uma capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é um senso de equilíbrio. Você também tem nocicepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, há a cronocepção, que é a capacidade de sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, mas as pessoas não os têm. Seus botões gustativos não são visíveis a olho nu. Essas pequenas saliências na língua são papilas linguais. Existem de 4 tipos. Todas são cobertas por botões gustativos, exceto a última. As papilas filiformes são responsáveis pelo sentido do tato na língua. Seu dedo mínimo detém 50% da força total que você tem em sua mão. Seu fígado é um órgão muito importante, que funciona muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é feito de gordura. O fígado tem a capacidade de se regenerar. Você pode queimar calorias quando toma um banho quente, tantas quantas perderia se fizesse uma caminhada de meia hora. A maioria das pessoas precisa de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você tiver acabado de fazer uma refeição grande e saborosa. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate 115.000 vezes e bombeia cerca de 2.000 litros de sangue diariamente. Nem mesmo gêmeos têm os desenhos das línguas semelhantes. A língua é um conjunto de músculos móveis e fortes que quase nunca se cansa. Ela tem de 5.000 a 10.000 papilas gustativas. Aquelas pequenas protuberâncias brancas e cor-de-rosa não são as papilas gustativas, mas cada uma dessas estruturas tem um monte delas no seu tecido superficial. A evolução nos deu papilas gustativas para que possamos permanecer vivos. Por exemplo, sabores azedos e amargos podem ser um sinal de comida estragada ou plantas venenosas. A parte posterior da língua é mais sensível quando se trata de sabores amargos, por isso podemos cuspir algo ruim antes de engolir. Os gostos salgados e doces nos dizem se os alimentos são ricos em nutrientes. Por volta dos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das papilas gustativas. Sim, sua língua é muito legal e seus desenhos podem ser usados para autenticação biométrica, assim como as impressões digitais. Cada um de nós tem uma impressão lingual diferente e única. Então, se você não quiser revelar sua identidade secreta, mantenha sua língua escondida. Isso seria engraçado. Por que temos as impressões digitais? Os cientistas tinham muitas teorias diferentes, mas agora acreditam que é porque isso permite que a pele se estique com mais facilidade.
Também evita bolhas, protege a pele de danos e pode melhorar nosso tato. Os humanos não são os únicos com impressões digitais exclusivas. Os koalas também têm. Apenas cerca de 7% das pessoas são canhotas. Elas mastigam principalmente no lado esquerdo da boca, enquanto as destras fazem isso do lado direito. Nós perdemos quase 4 quilos de células de pele todos os anos, mas não se preocupe, pois as substituímos rapidamente. A cada 15 segundos, produzimos mais células do que o número de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Nosso corpo está sempre se regenerando e substituímos nossa pele centenas de vezes durante uma vida. Sim, nosso corpo se regenera, exceto nossos dentes. Eles são a única parte que não consegue se curar por conta própria. Temos dentes semelhantes aos do tubarão, que possuem uma coisa chamada dentina dentro dos deles. E são tão fortes quanto os nossos. Claro, os dos tubarões são mais visíveis e maiores, mas ainda assim, os dentes são parte do esqueleto humano, mas não são considerados ossos. Você passará aproximadamente 38 dias da sua vida escovando os dentes. E adivinhe, é possível escová-los demais. Isso pode deixá-los mais sensíveis, pois há um desgaste do esmalte natural. Seus pulmões esquerdo e direito não são do mesmo tamanho. O da direita é maior, pois o da esquerda divide espaço com seu coração. Soluços são algo que quase todos os mamíferos têm de vez em quando, e não apenas os humanos. O recorde foi batido por um homem chamado Charles Osborne. Ele não parou de soluçar por 68 anos. Acho que ninguém contou pro cara sobre todo o truque de comer açúcar. Existe apenas uma parte do seu corpo que não recebe uma distribuição regular de sangue, as córneas. Elas obtêm oxigênio diretamente do ar. Nossos olhos conseguem diferenciar entre 10 milhões de cores diferentes. Os músculos que os ajudam a focar em algo fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quisesse que os músculos das pernas fizessem a mesma quantidade de trabalho, precisaria dar uma longa caminhada, de pelo menos uns 80 quilômetros. Apenas 1% dos humanos é capaz de ver a luz infravermelha ou a radiação ultravioleta. E se você consegue ver uma delas, não significa necessariamente que enxergue a outra. Uma pesquisa diz que as pessoas de olhos azuis do mundo todo podem ter algum parentesco, ou pelo menos compartilhar um ancestral muito distante. Os cientistas observaram indivíduos de olhos azuis da Turquia, Índia, Jordânia e Escandinávia. Todos tinham as mesmas sequências de genes da cor dos olhos. Por isso, acreditam que essa característica vem de uma pessoa de olhos azuis, cujos genes sofreram mutação há cerca de 10 mil anos. Antes disso, os olhos humanos tinham apenas diferentes tons de marrom. As pessoas com olhos azuis geralmente são um pouco mais sensíveis à dor do que as outras. Piscamos cerca de 20 vezes por minuto, o que significa que fazemos isso mais de 10 milhões de vezes por ano. Aquela coisa de ser parecido com os tubarões, bem, isso vale para nossos olhos também. Se parte do seu olho for danificada, você pode substituí-lo por um de tubarão. Não conseguimos espirrar de olhos abertos. Tente. É super difícil anular os seus reflexos naturais. Os cílios também têm vida própria. Um único fio vive cerca de 150 dias antes de cair. Todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos boas notícias. Nossa música favorita ou quando está extremamente frio no corredor de alimentos congelados. É um reflexo que herdamos dos nossos ancestrais. Isso acontece quando liberamos muita adrenalina, que arrepia os pelos e nos deixa parecendo mais imponentes. Assustador, hein? O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e uma capacidade de memória igual a mais de 4 terabytes, o que é um montão. Ele usa mais de 1/4 de todo o oxigênio que seus pulmões absorvem e é formado principalmente por água, mais de 75%. Fique hidratado. Não é verdade que os humanos usam apenas 10% do cérebro. Utilizamos muito mais do que isso, mesmo quando estamos dormindo. A maior parte dele está constantemente ativa, apenas não usamos todas as partes dele ao mesmo tempo. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida, mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada.
Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar, para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol.
Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos é muito menor do que aos 30 e começa a encolher aos 40. Isso acontece com todos e não afeta sua força mental de forma alguma. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um telefone, nem mesmo o modelo de 2005. É por isso que você não consegue nem mesmo decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como um quadro negro. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde ficará sem espaço. Para verificar sua capacidade de memória de trabalho, faça o teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-la para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 ou ainda menos itens da lista. Sua memória RAM ou memória de trabalho é uma coisa essencial para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até mesmo acariciar seu cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionais costumam ser falsas. A memória central nos dá a confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja inventada na nossa cabeça. Não apenas seu cérebro encolhe conforme você envelhece, mas você também encolhe drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal se comprime. Uma coisa semelhante acontece quando você descansa à noite. Seu esqueleto meio que relaxa também. Por causa disso, ao acordar de manhã, você está mais alto do que no final do dia. Entre os mamíferos, apenas os humanos podem andar sobre 2 pernas durante toda a vida. Você pode pensar que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna e os gorilas usam os braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, quando não há quantidade suficiente desse elemento em seu sangue, os ossos começam a despejá-lo na corrente sanguínea, equilibrando seu corpo. A mesma reação funciona ao contrário. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. O único osso que tem senso de humor em seu corpo está dentro do braço. E é por isso que é chamado de húmero. Ok, eu inventei isso. Vamos adiante. Os únicos ossos que nunca crescem são encontrados em nossos ouvidos. Podemos ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, porque eles se adaptaram para transmitir vibrações sonoras. Os médicos os chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo humano. Não é maior do que um grão de arroz. Nossa altura, a forma do nosso corpo e a cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo dentro da nossa própria vida. Por exemplo, se você se mudar das planícies para as montanhas, acabará desenvolvendo mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se você mudar de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, sua pele ficará mais escura para se adaptar. Nossa expectativa de vida é programada dentro de nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas tem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, essas células param de se dividir quando atingimos a idade de 100 anos. Isso significa que se pudéssemos encontrar uma maneira de enganar as nossas células para desligar o cronômetro, poderíamos viver para sempre. A gordura corporal não é apenas um incômodo. Ela atua como material de isolamento, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, porque é onde estão seus órgãos internos. Se algo acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger seus órgãos vitais de danos irreparáveis. Cabeça erguida. Seu crânio não é um único osso. Na verdade, consiste em 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o seu cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que não está fixado ao osso ao seu redor. Ela é ligada a tecidos conjuntivos e músculos. Por isso é tão móvel.
você pode movê-la na direção que desejar. Veja bem, os músculos mais fortes do corpo humano não estão nos braços ou pernas. Eles estão na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para uma alimentação normal. E você conhece aqueles músculos que permitem mover as orelhas? Eles são temporais, localizados acima das têmporas. Eles também participam da mastigação. Temos dois músculos extremamente rápidos. Eles controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de 1/10 de segundo. Pessoas com polegar de caroneiro podem dobrá-los para trás. Parece super incomum e poucas pessoas conseguem fazer isso. Ainda assim, está tudo bem. Mesmo que pareça doloroso, na verdade não dói. É uma hiperextensão natural determinada geneticamente. Reconhecemos apenas as cores azul, verde e vermelha. Todo o resto são combinações dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão. Mas é cerca de 1 milhão de combinações em média. Viu só?